Eu vinha falando logo antes que nós, ontem, na nossa reunião, já começamos a usar essa camiseta, né? Nós, depois de pararmos e olharmos e refletirmos sobre o que Deus tem para nós, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, que é um versículo que nós vamos ler hoje. Nós pegamos especificamente essa frase, amando porque fomos amados. Estou quase pisando, né, Arthur? Obrigado. E ontem, quando eu coloquei essa camiseta, eu comentei, eu senti um peso. Que na hora que eu ponho no peito e digo amando porque somos amados, eu estou me comprometendo, não só secretamente, mas agora publicamente dizendo, eu quero viver amando. E eu quero deixar bem claro que esse nossa ênfase, esse nosso propósito, é um alvo em direção ao qual nós estamos caminhando. Existem pessoas para quem amor é uma coisa que flui muito naturalmente. Existem outros que por criação, por lutas, por traumas, seja lá por que for, amor é uma coisa sobrenatural. E eu creio que para todos nós, em algum sentido, amor é sobrenatural. A camiseta é mais uma brincadeira, você está vendo várias pessoas com camiseta, você pode comprar a sua camiseta também. Se não me engano, na livraria. Na área de convivência, a Lilian vai estar ali, você pode comprar a camiseta se você quiser. Mas muito mais do que comprar a camiseta, eu gostaria de te convidar a assumir esse desafio comigo. Este é o ano que nós queremos crescer em amar pessoas. E eu não quero que ninguém diga, porque nós amamos muito bem. Se nós amássemos muito bem, não precisávamos enfatizar isso. Nós queremos enfatizar porque nós precisamos amar mais e mais. Por isso que eu não coloquei, nós já amamos porque fomos amados. Não, nós estamos amando, estamos aprendendo, estamos crescendo no amor porque nós fomos amados. Nós vivemos numa época, gente, de grande diversidade religiosa. Todo tipo de religião é apresentada, não só religião, mas vários pensamentos religiosos, pensamentos que orientam a nossa vida. Um deles, eu acho que a gente pode chamar de uma religião comportamental. Uma religião do comportamento que se traduz mais ou menos assim: se você faz, você ganha. Se você não faz, você não ganha. Simples, né? Se você cumpre a tabelinha, todas as leis e faz tudo direitinho, então você é abençoado. Se você não faz, você é castigado. E lá no fundo do coração, a maioria de nós temos um germezinho desse tipo de coisa no coração. Quando você enfrenta um problema, a sua primeira pergunta, mas Deus, o que foi que eu fiz? E às vezes tu não fez nada de errado. Mas Deus, na sua soberania, está te convidando a passar um período no deserto. Você fala, mas Senhor, onde que eu errei? Lembre-se, ao entrar no deserto, que Jesus Cristo foi levado ao deserto. Ele passou pelo deserto sem pecado. Então, esse tipo de pensamento comportamental é aquele, aqui se faz, aqui se paga. Se você olhar um pouquinho ao redor, você vai ver um monte de gente pagando por coisa que não fez e gente que faz e não paga nada. É só olhar ao redor. O que eu quero dizer é que, embora algumas vezes pareça, e para alguns parece que cristianismo é assim, você tem que obedecer a Deus, senão Deus não te abençoa. Existe a dinâmica da bênção de Deus, isso é inegável, mas Deus não trabalha nessa matemática. A nossa fé não é uma fé comportamental. Existe um outro tipo de fé ou de religião que é a transcendental. Transcendental quer dizer que ela ultrapassa o imediato, ela transcende. É aquele pessoal cujo alvo maior na vida é perder a sua individualidade unindo-se com o cosmos. E tem gente que acredita, e esse é o sonho deles mesmo. Tá? Então, o mundo de aqui agora não me interessa, eu estou focado lá no futuro. É lá que eu vivo, é lá que eu vou. O que eu vivo aqui é pura bobagem, eu aguento isso aqui, porque são religiões ou fés que são alienantes. Eu lembro anos atrás que eu estava tentando ajudar um ministério que trabalhava com adoção de bebês. E um casal norte-americano, ele médico, oftalmo, e
fazia uma série de pesquisas nesse sentido, veio para o Brasil, cristão, veio para o Brasil junto com uma agência, foi verificado, conseguiu toda a documentação, e ele falou, eu quero adotar uma criança brasileira, daquelas inadotáveis, e que tenha, na qual eu possa ajudar, contribuir. Então eu queria pegar uma criança que tenha problema de visão. Eu quero poder investir, Deus colocou isso no meu coração. Então ele foi atrás de uma criança, entre aspas, inadotável. Ninguém adota. Então quando ele encontrou a criança, passou por todos os trâmites, por toda a pesquisa, por tudo que tinha que passar, aí chegou diante do juiz. E eu não estava presente ainda bem, porque eu não sei se eu ia me comportar muito bem diante do juiz. Na hora de assinar a sentença, o juiz falou, não vou conceder a adoção. E o advogado que representava o casal, que era meu amigo, falou, mas por que não? Eu não sei se essa criança não foi criada porque em alguma vida passada ela cometeu algum erro terrível e agora ela é cega. Como é que eu vou entregar essa criança para alguém e essa pessoa, esse médico quer interferir no karma da criança? É para qualquer um perder a karma, né? Eu sei que a piada é velha, mas vocês entendem o que eu quero dizer. A criança estava no processo de perder a visão, uma doença nos olhos, não sei qual que era, que estava crescendo, e o médico falou, olha, eu posso levar, não sei se dá para salvar, mas Deus colocou no meu coração, eu tenho uma clínica de olhos nos Estados Unidos, eu quero investir. E o médico falou, eu não quero interferir no karma da criança, e não concedeu a adoção. Isso é uma religião transcendental. Por quê? Quem sabe numa vida passada essa criança foi uma pessoa terrível e agora ela está sofrendo para pagar por pecados que ela não faz nem ideia do que seja. É o tipo de coisa que não faz sentido. Nós temos uma religião, então, que é aquela, que se faz, que se paga. Tem uma religião, um pensamento, uma fé que é transcendental. Não está ligado ao aqui e agora, eu estou vivendo num outro mundo, passado, futuro, vidas passadas, seja lá o tipo de coisa que for. E nós temos, ainda bem, a fé cristã. A fé cristã ela não é comportamental, aqui se faz, aqui se paga. Ela não é transcendental, embora exista consequências dos nossos atos, e nós cremos numa vida eterna que transcende o imediato, claro. A fé cristã ela se caracteriza por ser uma fé relacional. Por isso a palavra amor e amando e sendo amados é tão importante. É impossível você pensar em fé cristã a partir do individual. No mínimo você tem que ter a sua relação com Deus. E Deus é um e é três ao mesmo tempo. A própria essência da fé cristã é um Deus trino, que vive num eterno relacionamento de amor. E esse amor, então, transborda pelo amor que Ele tem por suas criaturas. E Ele nos convida para participar desse amor. A nossa fé não é comportamental. Existem implicações nesse sentido. A nossa fé não é transcendental, embora também exista. A nossa fé é relacional. Por isso que nós falamos tanto sobre amor e fé. Abra comigo em 1 João. É um texto um pouco longo, mas eu peço que vocês me acompanhem, porque é um texto muito central no pensamento, nas ideias que o Espírito Santo colocou no apóstolo João para falar sobre amor. Nós vamos estar estudando toda a carta de 1 João a partir do próximo domingo, mas hoje eu queria dar apenas assim um sobrevoo, nem na carta, acho que é um foco nesse capítulo 4, onde nós vamos olhar a questão do amor. Capítulo 4, 1 João 4, do verso 7 até o 21, até o final. E nós lemos assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa declaração só já seria, assim, um escândalo teológico fora da fé cristã. Nenhuma outra fé afirma que o seu Deus é amor. Muitas afirmam que Deus é justiça. E que Ele até ama os justos. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. E para deixar mais claro, o apóstolo Paulo continua: Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisso consiste o amor.
Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, substituição dos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado ou amadurecido em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos neste amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Desta forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ame a Deus, ame também seu irmão. Se você quiser contar quantas vezes o verbo amar a ideia de amor é colocada aqui, você pode fazer isso. É óbvio que o apóstolo está falando do amor e parece que o Espírito Santo, de um modo muito especial, começou a escrever e falar de amor e o texto é rico, ele é repleto de amor. Eu quero destacar algumas coisas. Por exemplo, o amor procede de Deus. Vem de Deus. Se não vier de Deus, não é amor. E ao mesmo tempo, se não for por Deus, não é amor. Você fala, mas Daniel, eu conheço não cristãos que amam. É verdade. Eles trazem em si a imagem de Deus, ainda que corrompida e quebrada, mas eles trazem um resquício da imagem de Deus. Não é um amor completo, não é um amor perfeito, mas todo amor procede de Deus. Amor de verdade. Nós vamos falar daqui a pouco do que não é amor. Amor de verdade procede de Deus. Ele fala que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já começa a ficar complicado, porque tem muito tipo de amor por aí que não é amor. Amor é usado nas seguintes frases, e desculpa a crueza de algumas delas. Matei por amor. A tapa de amor não dói. Fazer amor. O amor acabou. Que o amor seja eterno enquanto dure. Tudo isso é amor. E fica uma coisa tão maluca que você não sabe o que é amor. E alguém pode falar, não, mas eu vou chamar esse sentimento de amor. Tu pode chamar. Eu vou ficar com aquilo que para mim é o meu parâmetro, que é a palavra de Deus. Eu vou olhar o que ele chama de amor. E no verso 9 ele continua e diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Ele enviou seu Filho para morrer por nós. O amor de Deus não é aquele amor que às vezes a gente pensa que é meio paixão, meio obsessão. Sabe assim, quando a mocinha pela primeira vez se apaixona pelo rapaz, ele é forte, ele é bonito, ele é engraçado, ele é musculoso. Se você ouvir a descrição da menina, você fala, mas esse cara deve ser... Aí aparece um cara todo torto, né? Cheio de espinha na cara, os dentes tortos. É o galã dela. Você fala, mas não pode, ficou cega. É o amor. Amor é cego. Não, gente, não é isso, não é amor. Isso é paixão, isso é obsessão, isso é... sei lá. Amor não quer dizer que isso está errado, por favor, tá? É natural que aconteça, vai acontecer, e com o tempo você vai processando e vai descobrindo que amor é muito mais do que só isso. Ultrapassa isso. Ele diz que se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Nós temos falado, e no ano passado inteiro nós comentamos sobre experimentarmos sermos transformados, experimentarmos intimidade com Deus. Quer experimentar intimidade com Deus?
trate do amor. Ele nos deu esse amor por meio do seu Espírito. Quem ama permanece em Deus e nele o amor de Deus é aperfeiçoado. Verso 18, o perfeito amor expulsa todo medo. Eu estou só olhando algumas expressões aqui, porque eu quero resumir em duas expressões maiores. Amor é o fundamento da nossa fé. Não dá para pensar em cristianismo sem amor. Amor é a razão pela qual nós fomos alcançados por Deus. Amor nos constrange, deveria nos constranger. A morte de Jesus na cruz e o desprendimento de Deus de enviar alguém para morrer enquanto nós brigamos com Deus, isso é uma manifestação da graça e da misericórdia de Deus. E você devia sentir seu coração arder por isso e falar, puxa, eu não mereço. Exatamente. Porque amor a gente não merece, você recebe de graça. Amor é o fundamento da nossa fé, mas curiosamente, ou maravilhosamente, amor também é a consequência. Eu coloquei ali consequência natural, mas eu prefiro essa outra expressão. É a consequência sobrenatural da fé. E a Bíblia fala isso claramente. Se você andar com Deus, você vai amar. Se você conhece a Deus, você ama. Se você não ama, é porque você não conhece a Deus. É impossível você falar, não, eu conheço a Deus, eu creio em Deus. Eu só não amo. Deus fala, não é verdade. É o que o texto diz. Quem diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso. E se você não é confrontado por essa palavra, eu não sei o que o confronta. Porque eu me sinto confrontado constantemente. E ele fala que se eu permaneço em Deus, não só o amor de Deus se manifesta na minha vida, mas se eu permaneço em Deus, o seu amor é amadurecido na minha vida e através de mim. Se eu permaneço em Deus, se eu conheço a Deus, eu amo. Esse amor amadurece, esse amor lança fora o meu medo e a minha ansiedade. Por isso que nós usamos a expressão amando. Nós estamos amando, nós estamos crescendo em amor. Por quê? Porque o amor de Deus nos tomou. E quanto mais eu conheço o amor de Deus, mais eu quero viver a realidade desse amor na prática. Na prática. O que é amor? Eu olhei várias expressões. É muito mais que um sentimento, mas deixa eu olhar aqui a expressão que eu coloquei. Coloquei assim, amor é uma atitude que se caracteriza por encontrar satisfação e realização no bem-estar do outro, mesmo à custa do meu próprio bem-estar. Deixa eu ir por partes. Primeiro, atitude. Para muitos de nós, amor é uma coisa romântica. Meu coração acelera e aí minha vista fica meio embaçada e eu fico assim, a respiração mais... Isso é amor. Não, isso tem uma série de reações químicas que produzem isso. É legal, é bacana, que bom que a gente tem isso, né? Faz parte da vida. Mas amor é uma atitude. O que certamente vem junto, vem envolvido com o sentimento e a emoção do amor. Eu não acho que é possível você amar sem nenhuma emoção. Mas é possível decidir amar sem emoção. Eu decido amar, não sinto nada ainda, mas à medida que eu vou amando, na prática, esse sentimento de amor começa a crescer, tomar espaço na minha vida, começa a ocupar, começa a me transformar. Daqui a pouco é uma decisão, é um compromisso, é uma atitude, é uma emoção, é um sentimento. Mas se você é casado há algum tempo, mais do que um mês, você sabe que amor não é só sentimento, certo? Que tem alguns dias que você acorda, entre eu e Ana Paula isso nunca aconteceu, mas vamos supor que tivesse acontecido, né? Eu acordo, olho para ela e falo, onde é que eu fui entrar? Cometi um erro. Em geral não é ao acordar, no meio de uma discussão, né? E naquele momento eu não sinto amor nenhum. Eu sinto raiva, eu sinto hostilidade, eu sinto um monte de sentimentos que eu tenho muita vergonha de sentir. O que me mantém fiel e me faz continuar buscando e me faz
apesar do meu sentimento ter atos de amor para com a minha esposa, é o compromisso e a atitude. E à medida que eu tenho uma atitude de amor para com ela, e começo, apesar do meu sentimento, tratá-la com respeito à dignidade que ela merece, o amor de Deus que habita no meu coração, parece que ele entra em ação e começa a gerar a cura e a transformação que ele pode gerar. Isso é a realidade de tantos casais, se não de todos nós. Creio que de todos. Amor é uma atitude. E de novo eu não estou separando amor de sentimento, ele está envolvido com sentimento, mas ele não pode depender do sentimento. E essa atitude ela se caracteriza por encontrar duas coisas: satisfação e realização. Satisfação no sentido de, quando eu amo alguém, eu me sinto realizado, eu me sinto satisfeito, parece que eu estou pleno, porque eu amei. Um exemplo clássico é quando você ganha um nenezinho, você chega em casa, aquele bolinho lá, ele só chora, suja as fraldas, dá um trabalho danado, mas você daria a sua vida por ele ou por ela. Porque você gosta de amar aquela criaturinha. E com o tempo você talvez comece a ter algumas lutas, porque aquela criaturinha tão adorável começa a ter reações que você não gosta, não queria, acha que não devia ter, etc, etc, etc. Mas o amor, ele se caracteriza por encontrar realização, repara bem, não é na reação do outro, mas é no bem-estar do outro. E aí nos leva ao próximo tema, que é justamente esse. É o bem-estar do outro. A satisfação está no bem-estar do outro. E aqui é muito sério, porque o bem-estar não pode ser algo definido pela minha própria cabeça. Por quê? Porque para mim bem-estar... Deixa eu dar um exemplo bem claro. O que é um dia perfeito para Daniel Lima? A temperatura tem que estar entre 15 e 20 graus. Se puder estar mais frio, melhor. Tem que estar com o céu encoberto. E se puder ter uma chuvinha, perfeito. Quantos aqui gostariam de um dia assim? Tem aí uns 10% que falam dia perfeito. E outros que estão assim, que é isso? Imagina um verão assim, para mim é ideal. Eu devia mudar para a Sibéria, talvez. Não sei como é que é a Sibéria, acho que lá vai ser muito mais frio para mim. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte: o bem-estar do outro, ele não pode ser definido nem por mim, e desculpa dizer, nem pelo outro. Exemplo clássico disso são os filhos pequenos. Por exemplo, o que é bem-estar para uma criança na hora de comer? Sorvete, chocolate doce. Isso... jantar perfeito, equilibrado, nutritivo. Né? Posso encher minha barriga de chocolate. O bem-estar não é definido por mim, não é definido por outro, é definido por quem? Por Deus, por aquele que sabe de todas as coisas. Então, amor é uma atitude que se caracteriza por realização na medida que eu luto pelo bem-estar do outro, conforme Deus diz que é bem-estar. O que às vezes vai querer dizer que eu digo para o meu filho, não vai comer chocolate. Agora meus filhos estão grandes, é claro, mas quando eles eram pequenos, não vai comer chocolate. E eles ficam de beiço para cima de mim. Ficavam, hoje não, né? Eu queria chocolate. Eu digo, pá, que pena. Mas pai, tu não me ama. Pois é, eu te amo, porque eu quero o teu bem-estar. E não é com chocolate. Embora algumas pessoas talvez acreditem que isso não é com chocolate. Ou pelo menos não só com chocolate, tá? E eu completo a definição de amor dizendo o bem-estar do outro, mesmo à custa do meu próprio bem-estar. E aqui tem um destaque importante que é o seguinte: amor custa caro. Não existe amor de graça. Não existe amor de graça. Se você tem um sentimento de amor, e aí você fala, mas eu quero ver quanto custa, provavelmente não é amor. Ou pelo menos não é um amor maduro, você vai ter que amadurecer isso para se tornar um amor. Deixa eu avançar um pouco mais, dizendo o que não é amor, que às vezes a gente confunde. Primeira coisa que não é amor, fazer o outro feliz. Isso não é amor. Embora, se você ama, vão haver muitos momentos que você vai fazer o outro feliz. Abram comigo, se vocês puderem, vamos olhar alguns versículos aqui rapidamente. Primeiro deles, Hebreus 12, capítulo 12, Hebreus 12. Eu quero ler os versos 5 e 6.
para nós começarmos a entender um pouco que amar não significa fazer o outro feliz. Diz assim, Hebreus 12, versos 5 e verso 6. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Isso é Hebreus 12, 6. O Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Amar com frequência é dizer não para o filho, é repreender o filho, é castigar o filho. Você fala, mas Daniel, e se eu não concordar com a pessoa? Depende. Se ele tem uma posição de autoridade sobre você, volta e meia ele vai ter que te contrariar. Você fala, mas aí eu não me sinto amado. É uma pena. O Senhor disciplina a quem ama. E Deus é amor. Então, amor não é só fazer o outro feliz. O objetivo último é que ele seja feliz. Mas para que o objetivo último de felicidade aconteça, nós vamos passar por vários momentos de infelicidade, não é? Para você ter um belo sorriso, você provavelmente vai ter que escovar dente e vai ter que ir no dentista. Eu não conheço muita gente que gosta de ir no dentista. Eu detesto. Mas é necessário. Para que o meu caráter seja melhorado e mais parecido com Jesus, eu vou ter que passar por momentos que Deus vai colocar alguém na minha vida que vai me confrontar. E provavelmente não vai me confrontar perfeitamente, porque pessoas não são perfeitas. Então vai me confrontar na hora errada, do jeito errado, com as palavras erradas, e eu vou me sentir mal. Ah, não me amou. E Deus fala, mas eu coloquei para disciplinar a sua vida, porque eu te amo. Amor não é também fazer a vontade do outro. Romanos 12, 2. Abra comigo ali rapidamente, acho que muitos conhecem de cor essa passagem. Romanos 12, 2. Diz assim, livro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amar é levar a pessoa em direção à vontade de Deus. Mas eu não quero, eu não arrasto, eu não consigo arrastar, né? Mas eu não vou fazer a tua vontade se a tua vontade é contra a vontade de Deus. Porque se eu fizer isso, eu estou amando mais a paz que pode haver entre nós do que amando a você de verdade. Esse é um erro clássico que tantos de nós pais caímos, e certamente eu caí isso várias vezes na minha vida. Quando eu chego, vejo meu filho fazendo uma coisa errada, e eu sei que eu preciso confrontar, mas se eu confrontar ele vai ficar bravo comigo, e vai resmungar, e vai ficar ruim, e vai ficar de beiço, e o momento está tão legal, a gente está se divertindo, aí eu digo, vamos deixar passar, vai. Eu amo essa criança, pensa bem, você ama mais a sua tranquilidade do que a criança. Eu sei que volta e meia eu fui culpado disso, de amar mais a minha paz do que amar o outro. Isso acontece muito entre casais. Nós, maridos, de repente, temos uma palavra para dar para a esposa. Você acha que ela está fazendo uma coisa errada. Não que as esposas jamais façam, estou falando hipoteticamente, tá? Você quer falar um negócio para a esposa e você... Mas está um clima legal em casa. Tu vai falar para a esposa? Ela vai ficar de cara fechada, emburrada, vai passar os próximos 2, 3 dias com aquele clima horrível. Aí alguns maridos falam, não vou nem falar nada, não vale a pena. A gente às vezes faz isso. Isso não é amor, isso é amor próprio. Não quero panela sendo jogada para cima de mim e vou ficar quietinho. Não estou justificando nada, só estou dizendo que passa. Por fim, amor não é só sofrer pelo outro. Ao longo da história do cristianismo, vários grupos cristãos entenderam que para mostrar meu amor para Deus eu tenho que sofrer. Então haviam pessoas que se chicoteavam para falar, está vendo como eu te amo, Deus? Olha só como eu te amo. Agora imagina comigo, se eu quero ser teu amigo,
Eu falo, cara, vou tomar um café na tua casa. Aí eu chego na tua casa todo cortado, todo arrebentado. Você fala, Daniel, o que foi isso? Não, eu queria provar minha amizade por ti. Tu vai chamar alguém, naquele nome de branco, grandão, para me levar, porque o cara é doido. Como assim? Ele se machuca para provar que me ama? Está estranho isso. Por que com Deus seria diferente? Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Ele busca o nosso crescimento, e às vezes tem que passar por sofrimento. Mas o sofrimento em si não é o objetivo último, o nosso crescimento é. Essa ideia de que sofrer é amar, ou amar tem que passar pelo sofrimento, gera situações, mais comumente entre mulheres, que aceitam viver em situações abusivas, de maridos que maltratam, humilham, machucam, ofendem, abusam, inclusive fisicamente, e dizem, e a mulher diz, não, mas eu fiquei com ele por amor. Não, você ficou com ele por codependência, outra coisa. Pode ser até que você goste dele, pode ser até que no final havia alguma cura para vocês, mas tu ficou com ele por alguma outra razão. Deixa eu avançar em rumo à nossa conclusão aqui. Quando eu falei do peso de colocar essa camisa, o peso de assumir esse compromisso, amando, porque nós fomos amados, a expressão que volta e meia surge para mim é essa, pai, eu não sei se eu consigo amar. Daniel, esse amor que nem você leu ali em 1 João, é uma loucura, eu não consigo amar daquele jeito. Não dá, não está em mim. A minha criação foi assim, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu tive que passar por isso, eu sofri muito na vida, quando eu amei eu fui abusado, e aí vem um monte de história. E algumas histórias são tão trágicas que eu tendo a concordar. Não, realmente assim não dá para amar. Mas a Bíblia diz que se eu conheço a Deus, eu amo. Então eu tenho que olhar para mim e não admitir essa frase, não consigo amar. Se você é cristão, você consegue amar. Mais do que isso, vamos olhar mais duas passagens. A primeira delas, em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios 1, verso 3. Eu não consigo amar, eu peço para Deus me dar amor e Deus não me dá amor. Eu não consigo. Aí você chega aqui em Efésios e lê assim, Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, se você é um discípulo de Jesus, se você já tomou uma decisão por uma vida nova com Deus, se você já falou, eu não tenho nada que preste para oferecer a Deus, eu preciso inteiramente do amor de Deus, a Bíblia diz que você foi abençoado não com algumas, não com várias, não com muitas, com todas as bênçãos espirituais, inclusive a capacidade de amar. Se você é cristão, se você é cristão, você é habitado pelo Espírito Santo, você consegue amar, eu consigo amar. A pergunta legítima é, por que então eu não estou conseguindo? Essa é uma boa pergunta. Mas o que eu quero dizer, eu quero animar vocês. Isso aqui não é uma coisa fora do nosso alcance. Existem vários bloqueios para a gente não amar. Existem coisas de sermos rígidos, de sermos preconceituosos, de sermos medrosos, de não confiarmos no amor de Deus por nós, portanto eu fico me protegendo. Existe muita coisa que nos atrapalha de amar, mas esse amor, se você é cristão, já está habitando no teu coração. Mais uma passagem para nós, voltando para o livro de Romanos, Romanos capítulo 5. Vira comigo ali rapidamente, Romanos 5, 5. Aliás, eu vou ler a partir do verso 3, Romanos 5, a partir do verso 3, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E olha só o verso 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações
por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Você, para aceitar Jesus, para você entregar sua vida a Jesus, para você se tornar um discípulo de Jesus, você tem que ser habitado pelo Espírito Santo. É impossível. Ninguém se converte se o Espírito Santo não vier quebrantar o teu coração e te demonstrar a necessidade que você tem de Jesus. Você precisa da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado no teu coração. Se o Espírito Santo foi derramado no teu coração, o amor de Deus foi derramado no teu coração. De novo, isso não quer dizer que é fácil amar. Não porque nos falte a capacidade sobrenatural, natural nós não temos, mas sobrenatural de amar. Mas porque o amor de Deus que habita em nós, ele vai fluir na medida que eu permaneço em Deus. Se você teve uma história de abusos e maus tratos e de ter o seu amor rejeitado, a tua reação instantânea, eu não vou me arriscar. Vai que eu demonstro amor, o cara vem e bate de novo. E pessoas vivem a vida inteira represando dentro de si o amor de Deus. E sabe o que é mais trágico? Se eu represar o amor de Deus, eu não vivo o amor de Deus. O amor de Deus é uma coisa doida que eu tenho que liberar para sentir. É como se fosse assim, eu sinto à medida que esse amor passa por mim. À medida que eu amo alguém, eu sinto o amor de Deus. E aí estou falando do sentir, porque o amor de Deus é uma realidade, nós somos amados. Mas se eu não exercitar esse amor, eu não sinto esse amor na minha vida. Eu não usufruo do amor de Deus, embora eu usufrua das bênçãos de Deus. O Espírito que habita em nós nos enche de amor. Nós vamos falar bastante sobre amor. Domingo que vem nós vamos começar a estudar aquela carta de 1 João. Vamos estudar toda a carta de 1 João. O meu desafio maior aqui, e eu quero me colocar diante de vocês com muita humildade, eu quero aprender a amar. A última vez que eu falei isso, alguém falou, não, Daniel, mas eu sinto o seu amor. Que bom, eu quero aprender a amar mais. Eu quero aprender a amar. Tem algumas pessoas que é muito fácil de amar, né? Para mim tem várias pessoas que é muito fácil, e tem outras pessoas que é muito difícil. Eu quero poder aprender a amar como Jesus amou. Eu quero poder aprender a amar aqueles que estão me atirando pedras. Eu quero poder aprender a amar aqueles que eu não entendo. Não quer dizer que eu concordo, que eu vou apoiar o que eles fazem, ou que sequer que eu vou colaborar com o erro deles. Mas quer dizer que ainda assim eu vou falar, eu te amo. Porque eu sei que isso é o propósito de Deus para a minha vida, e eu creio sinceramente que isso é o propósito de Deus para a tua vida também. De muitas maneiras eu tenho sentido o amor na nossa igreja. Eu tenho sido amado, eu percebo. Às vezes, conversando com alguém, a pessoa me faz um gesto de amor e eu falo, de onde ela tirou isso? Eu nem sabia. A pessoa me agradece por alguma coisa e eu fico assim, fico constrangido pelo amor dele. É isso que nós temos que fazer mais e mais e mais no nosso meio, que as pessoas que começarem a conviver conosco vão dizer, que estranho esse povo. Pois é, por quê? Porque a gente está encharcado de amor. E cada vez que se aperta assim, uma coisa encharcada, ela vaza aquilo do qual ela está encharcada. Quero te convidar a baixar sua cabeça comigo e junto comigo assumir um compromisso para esse ano em especial. E o compromisso é simples. Senhor, eu quero permanecer na tua presença para experimentar o teu amor e compartilhar o teu amor. Baixe sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, eu confesso para ti mais uma vez, como já confessei antes, o quanto que eu preciso aprender a amar, Pai. Como muitas vezes amor para mim é uma coisa difícil de viver no dia a dia, Pai. Às vezes eu sinto amor, às vezes eu não sinto amor, mas diante de Ti, diante dos meus irmãos, eu quero assumir esse compromisso de que este é um ano
que eu quero aprender a transmitir o teu amor, Pai. Mais, muito mais. Um ano em que as represas do amor serão abertas no meu coração. Um ano em que o fluir do teu amor por mim, Pai, possa tocar as vidas ao meu redor de forma que elas sejam maravilhadas, não comigo, mas contigo, com a fonte desse amor. Pai, eu sei que essa é a oração de tantos dos meus irmãos aqui. Tantos de nós que às vezes vivemos aquela fé alienada, pensando no céu que há de vir, não pensando em tudo ao nosso redor. Ou então aquela fé de meritocracia, aqui se faz, aqui se paga. Pai, dá-nos mais da influência do Teu Santo Espírito no nosso meio, Pai. Permita que a Tua palavra impacte as resistências do nosso coração. Faz um milagre na nossa vida, Senhor. Faz-nos uma igreja, um povo de amor. Quebra, Pai, o orgulho que ainda habita nos nossos corações. Quebra as mágoas, as armadilhas que o diabo lançou e nós fomos acumulando ao nosso redor. Usa-nos, Pai, para proclamar a Tua glória, proclamar o Teu amor. Pai, nós queremos amar, e amar cada vez mais, e manifestar esse amor, porque somos amados por Ti. Porque o Teu Espírito Santo nos amou. E o Teu Espírito Santo habita em nosso coração. Usa-nos, Pai, para a Tua glória. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.